Você alguma vez teria acreditado que o planeta Marte, que hoje conhecemos como um mundo desértico, seco e empoeirado, já foi coberto por rios, lagos e talvez até oceanos? O que aconteceu com toda a água de Marte? Nesta viagem fascinante, exploraremos o que aconteceu ao nosso planeta vizinho. Exibiremos evidências de água em Marte, desde as primeiras observações através de telescópios até as últimas descobertas das missões a Marte, e contaremos o que essas descobertas significam para o futuro. Ao olhar para Marte hoje, vemos uma paisagem seca e avermelhada caracterizada por paisagens desérticas, montanhas e desfiladeiros profundos. Mas esta primeira impressão é enganosa, porque Marte guarda segredos que apontam para um passado climático distante. A história da descoberta de água em Marte remonta ao século XIX, quando um astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli encontrou com seu telescópio estranhas estruturas lineares na superfície do planeta vermelho. Ele as chamou de canali, que inicialmente não significava nada além de canal. O astrônomo inglês associou a palavra canali a cursos de água existentes, e já circulava um relatório falso que durou muitos anos. Houve relatos em todo o mundo de que hidrovias artificiais e uma civilização marciana avançada foram descobertas em Marte. Esta descoberta gerou entusiasmo, mas também uma espécie de pânico, à medida que nasceu a ideia dos marcianos, que nem sempre foram retratados como companheiros amigáveis na literatura e posteriormente no cinema. Hoje sabemos que estes canali não são obra de seres extraterrestres, mas representam sim formações naturais que, entretanto, apontam para a antiga presença de água líquida em Marte. As sondas espaciais e os rovers modernos há muito já esclareceram que não há marcianos em Marte. Foi chocante quando as primeiras sondas espaciais, a partir da década de 60, mostraram imagens de um mundo completamente seco e árido. No entanto, nós humanos não desistimos e nossas missões de exploração a Marte parecem provar que temos razão. Orbitadores e sondas encontraram leitos de rios enormes e secos que se estendem por centenas de quilômetros, estruturas sedimentares típicas de lagos e deltas antigos, e minerais que só são formados pela influência da água. Dignas de nota neste contexto são as descobertas feitas pelo rover Curiosity, que encontrou vestígios de antigos rios e lagos na cratera Gale, em Marte. Não são apenas simples riachos, mas redes complexas de cursos de rios secos e depósitos de sedimentos que indicam que a água já flui abundantemente aqui, possivelmente durante milhões de anos. Esta evidência levou investigadores a reconstruir a história de Marte, e o que encontraram foi chocante. Simulações de computador contam a história de um Marte que já foi semelhante à Terra, com clima que permitia água líquida na superfície. Mas as questões permanecem. O que aconteceu com toda essa água? Como Marte se transformou de um mundo potencialmente favorável à vida na paisagem árida e inóspita que conhecemos hoje? Mapa revela gelo de água utilizável. Parece incrível, mas é verdade. Tivemos água em Marte bem debaixo dos nossos narizes o tempo todo e simplesmente não a vimos. Cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA analisaram dados das sondas orbitais Mars Reconnaissance Orbiter e Mars Odyssey. Estas duas sondas escanearam a superfície de Marte com 2 instrumentos sensíveis ao calor e descobriram algo que os investigadores não notaram a princípio. Usando os dados, os investigadores criaram um novo mapa e descobriram que grandes quantidades de água gelada estão aparentemente escondidas diretamente abaixo da superfície de Marte. Por muitos anos, pesquisadores se perguntaram para onde desapareceu toda a água que provavelmente existiu em Marte. Será que realmente evaporou na atmosfera ou recuou para o subsolo de maneiras até então desconhecidas? O mapa dos cientistas da NASA revela agora que Marte só parece ser um planeta deserto do lado de fora. Provavelmente, existem ricos depósitos de água gelada pura tanto nos polos como abaixo da superfície do planeta vermelho. Com base na assinatura de calor, investigadores podem determinar todo o solo marciano a partir da Terra e tirar conclusões sobre a presença de gelo. É muito frio em Marte, com temperaturas médias em torno de menos 20 graus Celsius durante o dia e caindo para menos 100 graus Celsius à noite. Somente perto do Equador, durante o verão, as temperaturas atingem picos de até 20 graus Celsius. Curiosamente, o gelo conduz melhor o calor do que o solo seco. Astrogeólogos podem localizar grandes depósitos de gelo no solo usando o calor irradiado da superfície de Marte. Os depósitos de gelo foram localizados com o espectrômetro de raios gama da Odyssey. Os espectrômetros de raios gama medem a radiação gama produzida quando os raios cósmicos atingem a superfície de Marte. Essa radiação muda com os elementos químicos presentes no solo.
Como o hidrogênio, principal componente da água e, portanto, também do gelo, emite uma radiação gama característica, o espectrômetro consegue identificar áreas com altas concentrações de hidrogênio, o que indica a presença de gelo. O resultado destas medições é um mapa que pode mostrar com precisão a localização da água gelada em Marte e até a sua profundidade. Aparentemente, a água gelada está apenas alguns centímetros abaixo da superfície. Esta importante descoberta não só ajuda a compreender o que aconteceu a Marte, como também é de crucial importância para futuras missões a Marte, nas quais humanos, pela primeira vez, viverão em Marte. Em linguagem simples, significa que colonos de Marte só precisariam de uma pá para chegar à água doce. Em alguns lugares, a água gelada tem apenas 2,5 centímetros de profundidade e o solo marciano não é particularmente sólido. O mapa mostra que a melhor área para obter água e, portanto, talvez também para um assentamento inicial é Arcadia Planitia, uma planície nas latitudes médias. O local seria de interesse para pesquisas científicas, pois apresenta sinais de vulcanismo. Queremos compreender Marte não apenas em termos da sua história como planeta aquático, mas também traçar todo o seu desenvolvimento geológico. Como o vapor chega à atmosfera? Algo que muitas pessoas não sabem é que vapor de água foi detectado na atmosfera marciana na década de 70. Esta importante descoberta foi feita pelas missões Viking em 1976. As duas sondas de Marte foram equipadas com instrumentos para analisar a composição da atmosfera marciana. Para a grande surpresa dos pesquisadores na Terra, as duas sondas Viking encontraram vestígios de vapor d'água na fina atmosfera marciana. Isso mostrou que a atmosfera marciana ainda é capaz de reter água, portanto, há um baixo nível de umidade em Marte e ela tem que vir de algum lugar. Hoje sabemos que o vapor provavelmente vem das camadas de gelo e que pequenas quantidades de água evaporam quando Marte aquece regionalmente em certas épocas do ano, com temperaturas na faixa positiva. Essa descoberta foi revolucionária porque indicou que Marte, apesar de ser hoje um mundo árido e inóspito, ainda tem ciclos de água ativos. O fato de que deve haver vapor de água em Marte já foi demonstrado por um fenômeno totalmente diferente com o qual todos estamos familiarizados. Marte não é chamado de planeta vermelho à toa. A cor vermelha vem do ferro oxidado na rocha marciana, e a oxidação do ferro só ocorre onde há umidade. Já na época, as sondas Viking forneceram provas da presença de água quimicamente ligada no solo marciano. Na década de 70, presumia-se que essa água estava presa nos minerais do solo. Depois, sondas espaciais, como Mars Odyssey e Mars Reconnaissance Orbiter, bem como os rovers Spirit, Opportunity e Curiosity, provaram que muitas rochas e solos marcianos contêm minerais hidratados. Esses minerais são formados quando a água reage com as rochas e é quimicamente ligada à estrutura dos minerais. Todas estas descobertas sugerem que houve períodos em que a água era abundante em Marte e que Marte já foi um ambiente muito mais quente do que vemos hoje. No entanto, essas descobertas levantam outras questões. Sabemos onde está a água, mas o que aconteceu para transformar Marte de um mundo rico em água para um deserto seco? O que aconteceu com Marte? É fascinante ver como cientistas hoje são capazes de reconstruir quase exatamente o que aconteceu em Marte com base nas descobertas e dados. Amostras de rochas, medições de solo e cursos de água, que ainda hoje são visíveis, fornecem evidências suficientes para reconstruir o seguinte cenário. Ao contrário da Terra, Marte não possui um campo magnético que possa proteger sua atmosfera dos constantes ataques de partículas solares carregadas. Ao longo de milhares de milhões de anos, este vento solar corroeu a camada superior da atmosfera marciana, liberando vapor de água e outros gases para o espaço. Mars Atmosphere and Volatile Evolution, ou Missão Maven, forneceu dados que mostram como o vento solar influenciou a atmosfera marciana e lentamente removeu gases dela. Essas influências estão presentes ainda hoje. Com a perda da atmosfera, a pressão atmosférica na superfície diminuiu e a água da superfície começou a evaporar. Ao mesmo tempo, o efeito estufa diminuiu, levando ao resfriamento do planeta. Esse resfriamento intensificou a perda de água líquida à medida que ela escapava para o espaço ou congelava. Outro aspecto fundamental da perda de água é a ligação química da água nos minerais da crosta marciana. Uma pesquisa realizada pela Caltech e pelo Laboratório de Propulsão a Jato mostrou que hoje 30 a 99% da antiga água de superfície está presa nos minerais. Com o tempo, a água foi incorporada à estrutura dos minerais por meio de reações químicas.
Este processo praticamente removeu a água do ciclo hidrológico marciano e a trancou na crosta. Existem inúmeras reconstruções e documentações conclusivas de como Marte evoluiu de um mundo outrora rico em água para a paisagem seca e poeirenta que conhecemos hoje. Esses processos provavelmente ocorreram há centenas de milhões de anos. O que esperar de Marte? Como você já deve saber, a NASA e a empresa privada de viagens espaciais SpaceX estão planejando enviar humanos a Marte em um futuro próximo. Os primeiros colonos deverão explorar o planeta e descobrir se Marte pode ser colonizado. No geral, Marte é atualmente um planeta bastante inóspito para humanos. O ar não oferece oxigênio para respirar e as temperaturas são muito baixas. É sempre um pouco mais escuro em Marte do que na Terra, porque não há atmosfera para difundir a luz. Antes da descoberta da água, era questionável se humanos conseguiriam sobreviver e se sustentar em Marte por mais do que alguns dias. A água torna isso possível. Ela oferece muito mais do que só água potável e de utilidade pública. Combustíveis e até oxigênio podem ser extraídos dos recursos hídricos em Marte. Inscreva-se agora para não perder mais nenhum vídeo incrível!